Olá pessoal, tudo bem? Então, aproveitar essa semana ainda, antes da nossa prova, no dia 27 de julho, para eu passar, né, mais alguns assuntos importantes da nossa disciplina para vocês, certo? E lá na literatura, na página 49, antes de eu começar a falar um pouco sobre ela, vocês na última aula viram comigo a respeito dos valores do paciente. O que seriam esses valores do paciente? Seriam aquelas qualidades, aquelas condições, né, aqueles resultados benéficos que o paciente vai apresentar quando ele é orientado, quando ele é feito uma explanação melhor sobre o assunto dele relacionado àquele problema, à clínica dele. Então, o que vai acontecer quando isso vem de uma forma como uma educação continuada, como um esclarecimento, como uma forma de ter uma comunicação não fragmentada? Quais seriam esses valores para o nosso paciente, né? A recuperação é mais rápida, né? A hospitalização é menor, as complicações são reduzidas, né? Ou seja, menor necessidade de medicação para dor, às vezes. Por quê? Nós estamos passando uma enfermagem em evidência, uma enfermagem comunicativa, uma enfermagem que está diretamente ligada, né, à assistência do meu paciente. Não como aquela enfermagem de ontem, que todo mundo não podia perguntar nada, ninguém podia falar nada, correto? E aí, gente, continuando, eu quero que vocês peguem comigo lá na página 49. O assunto fala sobre estado nutrição versus cirurgias. Pois bem, na verdade, se eu tenho um paciente com cirurgia eletiva, que vocês já sabem, que eu já passei, nós já sabemos, que são pessoas que apresentam cirurgias agendadas. Como que é a parte da nutrição dessa paciente? É um paciente nutrido, é um paciente desnutrido, é um paciente caquético, é um paciente anêmico, né? A própria literatura fala que eu preciso de ácido ascórbico, vitamina C, para que eu tenha boa cicatrização, né? O paciente, né, a literatura mesmo é clara, ela fala que eu preciso que o meu organismo ele esteja em homeostase, que o meu organismo ele esteja em equilíbrio. E lá quando fala que o estado de nutrição do paciente tem relação direta com o sucesso da cirurgia, porque eu preciso de nutrientes, eu preciso de vitaminas, não é só o medicamento, não é só o cuidado, não é só o curativo, mas sim aquilo que ele está ingerindo no dia a dia que vai favorecer melhor cicatrização para o nosso paciente, acima de tudo, né? E como fala, se a pessoa tem uma saúde perfeita, o organismo está em homeostase. O que significa isso? O organismo ele está em equilíbrio. Né? Eu não tenho problema de glicose alta, eu não tenho problema de triglicerídeos aumentado, hipertensão, né? O paciente não é anêmico, o paciente ele é um paciente estável e que a cirurgia vai ser um sucesso. Então, gente, a recuperação proteica, né, e a reposição proteica do nosso paciente é muito importante para o pós-operatório, principalmente, porque eu penso não só na medicação, na RPA, no cuidado, que lógico que tem que ter, mas sim nessa dieta daqui para frente, como que vai ser. Então, se eu falo de cirurgia eletiva, se está com anemia, se está com hemoglobina baixa, se está com hematócrito baixo, né, eu tenho que repor isso, né? Anemia ferropriva. O que é uma anemia ferropriva, João? É uma anemia com deficiência de ferro, né? Que compromete grande parte da população, principalmente, né, da baixa classe, né, questões econômicas ou até mesmo questões genéticas que fazem com que as pessoas já tenham essa anemia que eu chamo que é uma anemia crônica, né? Por mais que a gente faça a reposição de ferro, muitas das vezes ela não tem no organismo o que eu chamo de uma enzima, né, que é chamada de ferretina. Na verdade, a ferretina ela tem uma função super importante no nosso organismo. Qual que é a função da ferretina? Captar o ferro.
Então, se alguém nasce sem ferritina, não adianta, ele pode tomar um caminhão de sulfato ferroso, porque aquele sulfato ferroso vai ser eliminado pelas fezes, e que muitas das vezes, se for fazer um exame de fezes como pesquisa de sangue oculto, vai dar positivo, né? Porque tem um recipiente, tem um princípio ali do sulfato ferroso que, em contato com o agente químico que faz a reação da catalase, dá positivo para sangue oculto nas fezes, que na verdade o paciente não tem sangue oculto nas fezes. Ele está ingerindo sulfato ferroso. Por isso que é importante a gente, como enfermeiro, como técnico, como auxiliar, dar banho de leito, dar banho de aspersão, ver as fezes se estão escuras, né? Fazer a catalase, mas como que ele está perdendo sangue? Então, assim, às vezes não é sangue que ele está perdendo. Essa reação é uma reação química causada pelo um princípio ativo do medicamento sulfato ferroso, porque eu não tenho ferritina no sangue suficiente para captar aquele ferro. E aí, a recuperação proteica é um processo lento, pode levar diversos dias ou semanas. Então, a gente está falando de pessoas desnutridas, de pessoas desidratadas, de pessoas que precisam de um complemento proteico importante, além de lipídios, fosfolipídios, lipoproteínas, proteínas, né? Que são elementos na cadeia alimentar importante para o nosso organismo. Né? Quando eu falo de urgência e emergência, tudo bem, a gente esquece essa questão de estado de nutrição / cirurgia. Mas um paciente bem nutrido, um paciente que tem uma reposição nutricional adequada, equilibrada e não desregrada, com certeza a sua cirurgia vai ser uma das melhores, uma das melhores que apresentarão um dos melhores sucessos, dentre outras. Por quê? Devido a essa condição proteica que esse paciente vai ter. E lá fala para nós que o desafio que a enfermagem enfrenta é encorajar o paciente a alimentar, principalmente depois da cirurgia, né? Ou às vezes algumas patologias que infelizmente alguns tipos de tratamento causam o que eu chamo de inapetência alimentar do paciente, né? Não adianta a gente querer forçar uma pessoa a comer, força alguém a comer, não vai descer, vai ter regurgitação, vai ter vômito, vai ter náuseas. A gente sabe que existem tratamentos oncológicos como quimioterapia principalmente, né? Às vezes deprime o sistema neurológico, deprime o sistema imunológico e também essa parte, né, de diminuição de células de defesa, sistema neurológico que vem a depressão e também a parte do sistema digestório, né? Perde, né, totalmente aquela necessidade de se alimentar. Então, se eu não tenho um tratamento, se eu não tenho uma dieta adequada para este paciente, por exemplo, né, como que vai ser o tratamento daqui para frente? Como que vai ser o pós-operatório desse paciente se eu sei que alguns procedimentos que ele realizou vai causar inapetência alimentar nesse ou nessa, né, pessoa, assim dizendo. Então, as vitaminas são necessárias para propósitos específicos, né? Vitamina K para que serve? Vitamina C para que serve? Vitamina D para que serve? A gente já estudou nutrição, a gente viu isso lá, polivitamínico contra hemorragias, vitamina D, prevenção, né? E também reposição de cálcio, né? A vitamina A é bom também para o processo da cicatrização, assim como a vitamina C, que tem o ácido ascórbico. Então, estado nutrição / cirurgia, o paciente, voltando a dizer, ele tem que estar em homeostase. Eles têm que estar em equilíbrio consigo mesmo e com o organismo, para que no pós-operatório ele esteja bem, para que no pós-operatório ele faça de uma melhor forma possível, aceitando a dieta ofertada, né, de acordo com a clínica, de acordo com o pós-operatório. A gente existe mitologia, preconceito de carne de porco, ovo, carne de frango, né? Frango é proteína, né? A gente sabe que tudo em excesso faz mal, tudo em demasia faz mal. Não é isso, peixe remoso vai inflamar. Enfermagem não pode pensar isso. Se são pessoas que a gente tem que respeitar, né, a própria crença delas. A gente tem que respeitar, ouvir
e assimilar aquilo ali. Mas que para nós na enfermagem, isso não tem uma fundamentação científica que fala que se você ingerir carne de porco no pós-operatório vai inflamar algum ponto, né? Às vezes inflamou por falta de algum cuidado, inflamou porque entre um ponto e o outro tem uma abertura maior, inflamou porque colocou um material contaminado e associou aquela dieta. Então isso aí é de hoje? Não, isso é de séculos e séculos antepassados. Assim como antigamente falava-se não podia beber leite e depois chupar manga, né? Não podia chupar manga e depois beber leite, abacaxi com leite, né? Isso caiu por terra. Então, tem que trabalhar essa educação, tem que trabalhar esse propósito do nosso paciente para mostrar para ele que ele precisa estar nutrido, precisa de ter uma boa, né, nutrição para que não haja nada de errado com ele. A vitamina K, a gente sabe que ela é necessária para a coagulação sanguínea, né, que é um polivitamínico importante. Alguns pré-operatórios, né, podemos dizer que a maioria não pedem a dosagem de vitamina K, né? Eu preciso do potássio, que evita cãibra, eu preciso da vitamina C para que haja o processo da cicatrização. Então, assim, é um conjunto mesmo de proteínas, sais minerais, né? Ferro, magnésio, zinco, manganês, ácido ascórbico, né? Tudo aquilo que vai trazer benefício para o meu paciente, principalmente quando eu falo do seu pós-operatório, que ele tem que ter uma dieta equilibrada, uma dieta balanceada, para que nada de errado ocorra com ele. Então, gente, a perda dos líquidos orgânicos resulta no desequilíbrio eletrolítico, né? Ou seja, o paciente desidratado. Paciente desidratado com cirurgia eletiva não pode. Eu preciso de um paciente que esteja hidratado, com líquidos nas células, né? Qual que seria uma das funções das nossas células? Permeabilidade seletiva, entrada e saída de líquidos de dentro da própria célula. O paciente desidratado ele não vai ter essa permeabilidade seletiva. Então, na verdade, é um conjunto da obra quando a gente pensa nesse sentido, tá? E aí a gente vai continuar falando um pouco mais, porque a gente sabe que semana que vem é a nossa prova, né? E para a gente fechar o nosso conteúdo com chave de ouro. E eu sempre falo para vocês, dúvidas que vocês tiverem com relação à matéria, não fiquem, mande para mim, né? A gente está terminando aí a nossa disciplina e aí a gente tem que terminar com chave de ouro, correto, gente? Correto? Então, qualquer dúvida... Bom, pessoal, falar ainda um pouco sobre essa questão da nutrição, estado de nutrição barra cirurgia, é importante a gente pensar também nas pessoas obesas, né? No quadro de obesidade mórbida, que contribui muito, né, de uma forma negativa para o transoperatório, para o pós-operatório, principalmente, quando essas pessoas elas apresentam comorbidades importantes, como comorbidades cardiovasculares, endócrinas, hepáticas, né? Quando a gente viu lá na matéria as condições específicas e seus efeitos sobre a cirurgia, tem também o processo da obesidade que faz com que essa cirurgia talvez não seja uma cirurgia contemplativa, não seja uma cirurgia 100% com êxito, devido a esses problemas cardiovasculares, hepáticos, endócrinos, né? Diabetes hepático com gordura no fígado, né? Que eu chamo de esteatose hepática, cardiovasculares, dislipidemia, né? Que é aumento da taxa do colesterol, gorduras nas paredes das artérias, fazendo aí a presença de placas de gordura que a gente chama de ateroma, né? Então, a obesidade para pessoas que vão fazer determinadas cirurgias, às vezes é importante perca de peso, né? Não obesidade não significa saúde, né? A gente sabe muito bem disso, que existe a pessoa com saúde e existe a pessoa que ela tem excesso de tecido adiposo, mas ela não tem um mínimo de saúde possível. E isso a gente sabe nitidamente. Eu penso na hipertensão, né? Além de ser um problema metabólico, né? Na diabetes, na dislipidemia, né? Na hipoventilação, né? Com mais esforços fazendo com que a pessoa ela continue, com que ela consiga
né, tem uma qualidade, às vezes ela tem uma hipoventilação. Então são condições que limitam a pessoa talvez a realizar uma cirurgia, porque o seu pós-operatório, ele não vai ser um pós-operatório tranquilo. Ele não vai ser um pós-operatório suficiente para que ela depois tenha uma boa qualidade de vida, tá bom? E virando a literatura, né, a gente pensa que lá na página 50, pacientes diabéticos / cirurgias. Eu sempre falo que o meu paciente diabético ele é um paciente especial. É um paciente que ele precisa de atendimento especial. Emocionalmente falando, a glicose pode subir, pode descer, né? Pacientes, né, pré-operatório, por exemplo, pacientes que estão na dieta zero e são diabéticos, eles podem apresentar uma hipoglicemia durante o meu plantão, né? Como que eu vou agir se o meu paciente diabético não pode alimentar porque ele vai fazer uma cirurgia no outro dia? Sabendo que a dieta é zero e ao mesmo tempo sabendo que, segundo a literatura, ele tem que comer de 3 em 3 horas. Então, o importante é a gente ter como prescrição médica verificação do seu HGT de 3 em 3 horas, se for possível, né? Ter o SOS de glicose a 50% endovenosa para aplicar naquele diabético que apresentar uma hipoglicemia por falta de alimentar, porque cirurgicamente falando ele não pode estar com a glicose alta, cirurgicamente falando ele não pode estar com a glicose baixa, principalmente alta, porque ele vai ter uma cetoacidose diabética, vai produzir menos tecido conjuntivo, menos fibroblastos e menos tecido de granulação, que é uma corrente que a gente tem que pensar sobre ela, esse processo de cicatrização. Então, na literatura fala que esse processo de emocional, estresse, preocupação, ansiedade, insegurança, isso tudo pode causar uma descompensação no diabético. O homem, ele tem 2 elementos importantes para controlar a sua glicose dentro do organismo: o glucagon, né, e a insulina. Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, pelas ilhotas de Langerhans. Então, quando o paciente chega a apresentar um mal-estar, por exemplo, por uma hiperglicemia, a sua insulina produzida no organismo, ela já tentou fazer seu papel, mas ela não conseguiu, né? Quem venceu mais foi a glicose. E quando o meu paciente faz uma hipoglicemia, o glucagon que eu tenho no organismo, ele já tentou fazer o seu papel de aumentar a glicose. Só que a hipoglicemia venceu o glucagon, né? Então eu tenho essas 2 válvulas de escape que podem ajudar, principalmente no momento de ansiedade, no momento emocional, no momento de intranquilidade do nosso paciente. A monitorização frequentemente da glicose é de importância vital durante os períodos pré e pós-operatório. Principalmente, às vezes, algumas pessoas elas internam 2, 3, 5 dias antes da cirurgia para nivelar a sua glicose. Principalmente quando eu falo cirurgia eletiva, que é uma cirurgia agendada, né? Então, assim, na verdade, são pessoas que estão buscando qualidade, estão buscando homeostase, que são equilíbrio que tem que ter com o organismo, para fazer uma boa cirurgia, para ter um bom pós-operatório tranquilo e que haja uma cicatrização, que eu chamo de cicatrização por primeira intenção. Por quê? Na verdade, na cirurgia, nós temos 3 tipos de cicatrização. Quais são elas, João? Eu tenho cicatrização por primeira intenção, cicatrização por segunda intenção e cicatrização por terceira intenção. Qual que é a melhor cicatrização? Por primeira intenção. Qual que é a menos pior? Por segunda intenção. Qual que é a pior de todas? Por terceira intenção. Como é que nós podemos sintetizar isso melhor? Cicatrização por primeira intenção é quando os bordos estão todos unidos um com o outro. Eu não visualizo tecido de granulação, eu não visualizo o exudato, não existe porta de entrada, não existe abertura, né, de entre um ponto e outro ponto. A sutura foi realizada com maior sucesso e qualidade e, ao mesmo tempo, o paciente vai ter uma cicatrização em excelência. Não tem rompimento, não tem aparecimento de secreção e não tem porta de entrada. E as células, né, que eu chamo de células de maturação, que são os fibroblastos,
eles vão estar ali preservados e, consequentemente, a cicatrização vai estar sendo 100%. E a cicatrização por segunda intenção? A cicatrização por segunda intenção, na verdade, é uma cicatrização em que há uma abertura entre um ponto e outro ponto, e ali eu consigo visualizar um pequeno foco de contaminação, né? Um pequeno corpo estranho que está presente ali naquele fio de sutura. Pode ser um exudato, que é o pus, pode ser uma presença de uma carne esponjosa, né? Então isso daí já não é uma cicatrização boa. Por que não é uma cicatrização boa? Porque ali já tem uma porta de entrada, ali já tem um processo inflamatório, né? Sinais flogísticos, dor, rubor, calor, edema e alteração da função, né? E aí eu tenho a terceira fase, ou podemos dizer cicatrização por terceira intenção, que é aquela onde há rompimento dos pontos, que eu chamo de deiscência, e a exposição dos órgãos, que eu chamo de evisceração. Então essa aí é um paciente grave, ele tem que voltar para o bloco cirúrgico, né, lavar todas as vísceras quando isso acontece na enfermaria, tenhamos que manter a calma, não apavorar o paciente, não apavorar o acompanhante, não passar intranquilidade e nervosismo para as pessoas que estão internadas próximas ao paciente, comunicar ao enfermeiro do setor, chamar o médico imediatamente, avaliar o quadro, proteger aquela área com uma compressa estéril e descer com esse paciente para o bloco cirúrgico, porque o risco de contaminação ali já está praticamente iminente. E aí a cicatrização por terceira intenção é a pior que tem, né? Voltando a dizer, é aquela que rompe os pontos, é aquela que o paciente ele tem presença da exposição dos órgãos. A por segunda intenção tem pontos de inflamação, não é boa também, mas em relação à terceira ainda é melhor. E a melhor de todas é a por primeira intenção, que você não vê nada de errado, o paciente não tem queixa nenhuma, o paciente está super tranquilo e a gente sabe que a cicatrização, ela vai ser 100%, correto? E aí, gente, lá na página 51, claramente falando sobre os pacientes diabéticos hospitalizados. O que a literatura fala para nós? Que geralmente os diabéticos, né, a diabetes não é um diagnóstico médico primário, embora os problemas com seu controle frequentemente resultam nas alterações da rotina normal dos pacientes, as doenças ou da própria cirurgia, porque envolve a parte emocional, envolve a parte do psiquismo, né? Às vezes é importante que ele faça uma dieta equilibrada, regrada, antes de internar, antes de fazer, né, todo o processo de internação. Ele brinca com aquilo ali, que é algo sério. Diabetes não é brincadeira. Eu sempre falo que a diabetes ela é uma doença silenciosa, né? Ela é uma doença que vai comprometendo o organismo do paciente silenciosamente. Quando ele acordar para a vida, né, muitas das vezes o trem passou, ele ficou. A banda passou, ele ficou, né? Então, ele estando hospitalizado, aferição de HGT, dieta branda, dieta hipossódica, dieta para diabéticos, né? Ter essa qualidade, ter esse controle da diabetes, porque ele sabe que precisa de cicatrização por primeira intenção, precisa de fibroblastos, precisa de tecido de granulação, precisa do processo de maturação, precisa de cicatrização. Então isso tudo faz com que o paciente, que às vezes é um paciente descompensado, turma, ele passa a ter uma necessidade de internar para equilibrar a sua glicose para depois ele operar. Porque não adianta o médico fazer uma cirurgia eletiva com um paciente com glicose a 400 mg/dl, né? É um tiro no pé. Vai fechar? Vai ter cicatrização? Ou vai ter uma cetoacidose diabética, né? Então isso aí é importante. Até os aspectos do autocuidado, como a literatura fala, pacientes admitidos devem entregar o controle da maioria dos cuidados, da maioria dos aspectos dos cuidados diários à equipe do hospital para o paciente diabético que está ativamente envolvido no autocontrole dela. Será que todos controlam? Será que todos têm essa dinâmica em casa? Né, de diminuir um pouco o carboidrato, diminuir um pouco os lipídios, os fosfolipídios, diminuir um pouco a lipoproteína, né? Eu falo que, na verdade, as pessoas diabéticas elas não precisam ficar sem o carboidrato.
mas a gente tem que ter um controle desse carboidrato, né? Principalmente quando na nossa literatura fala que, né, a diabetes, né, significativamente falando, é o aumento da taxa de glicose no sangue. Eu tenho glicose, eu preciso de glicose, glicose é o meu combustível. Glicose armazenada em formas de glicogênio no meu músculo é energia. Só que a glicose em excesso faz mal para o organismo. Então, na verdade, esse paciente diabético descompensado, ele precisa sofrer uma internação, né, prematura para controlar melhor o seu nível glicêmico, para que ele tenha uma boa cicatrização, sem necessidade, às vezes, de sofrer algum tipo de procedimento, como um prognóstico de um problema mais sério, que leva, talvez, a sua estima ser diminuída, até entrar, talvez, em quadros, que eu falo assim, de depressão, né? Então, gente, é importante falar essas questões, porque o nosso paciente é um paciente extremamente importante. A gente está ali por causa dele, a gente está ali em virtude dele, a gente está ali para que haja melhor controle da sua saúde, correto? Quero agradecer a vocês pela oportunidade, pela participação de estar com vocês mais uma vez, né? A nossa disciplina vai até aqui, a matéria da prova vai até a página 50, né? Vai até a página 51, tá? Eu vou postar uma atividade para vocês, para ajudar melhor a sintetizar a matéria, tá? E aí, desejo vocês sucesso na caminhada de vocês, não desistam dos objetivos, caminhem sempre de cabeça erguida, vamos pensar positivo, que vai passar essa fase, que isso tudo que está acontecendo é uma chuva fina que já está estiando e que breve todos nós estaremos juntos, ok? Um forte abraço para vocês e até o dia da nossa prova. Tudo de bom para vocês e que Deus abençoe você.